noite, amados. Pode se assentar. Oh, obrigada, Jesus. Muito obrigada, louvor. Aleluias. Oh, obrigada, Pai. Tudo tranquilo, todo mundo se acomodou. Tá tudo bem? Hoje eu achei que eu ia chegar tipo pique Maria Laura, sabe? Mas depois eu cheguei. Mas tá tudo bem, né? Vocês sorri para mim então, hein? Abra um sorriso, como diz ela. Amém? Aleluias. É sempre uma honra, né? E um privilégio poder estar aqui, poder falar, né? Um pouco da palavra do Senhor, esse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Eu fui convocada. Ele tem essa carinha, mas ele é brabo, viu, gente? Ele manda em nós. Nós obedecemos, né? Essa história de que ele bate de pantufa é tudo mentira, viu? Ele obriga nós, ele é brabo. Amados, então quando ele me chamou, na verdade esses dias atrás eu comecei a ler sobre um assunto, porque eu não sei vocês, mas eu quando vou precisando assim, melhorar em determinada área, aí eu começo a tentar ler sobre aquele assunto, a ouvir mais sobre aquele assunto, e aí eu vou para o Senhor e falo, Senhor, o Senhor precisa me ajudar. Ai, me ajuda nessa área, me ajuda nisso, sabe, eu preciso melhorar. E aí eu comecei a estudar sobre esse assunto. E o pastor até ministrou mês passado sobre esse assunto. E eu comecei a estudar, e eu fui lá no Alumni, assisti as aulas de novo. E fui lendo, e fui, sabe, meditando naquilo. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre oração. Amém? É muito importante. Ah, Aline, isso nós já sabemos. Amém? Mas às vezes a gente não dá a devida importância. Amém? E muitas vezes nós tratamos assim a oração como se fosse um interruptor. Eu acendi a luz, precisei, agora apaguei, sabe? Ou um gênio da lâmpada. Aí a gente pega, esfrega ali, a gente acha que ele vai sair, vai correr para realizar o desejo e vai voltar. Amém? Mas a oração, ela não é só isso. A oração, ela é relacionamento, ela é comunhão, ela é intimidade, ela é responsabilidade. Amém? Deixa eu molhar as palavras. Então, eu comecei a me ver precisando melhorar muito nessa área. E eu preciso melhorar ainda preciso. Não é porque eu estou aqui falando que eu já cheguei lá, né, na glória. Não, amados. Eu preciso melhorar e preciso melhorar muito. Amém? E então, oração é relacionamento, é comunhão, é intimidade. É sobre isso que eu quero falar hoje. Amém? Ah, deu certo. E eu queria ler com vocês em Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. Aleluias. Isaías 56, 7 diz assim, ó. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Então, como eu disse da outra vez que eu vim ministrar aqui sobre unção, eu falei que não existe mais esse sacrifício de animais, esse altar de pedra. Amém? Então esse versículo ele fala sobre o Santo Monte, e esse Santo Monte é a intimidade. E a casa de oração é eu e você. Amém? E hoje nós somos o nosso coração é o altar. Amém? Então aqui nesse versículo fala que levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? E o salmista lá em 24:3 ele mesmo diz e ele mesmo responde, ele fala: quem poderá subir ao santo monte do Senhor? Aí ele fala: aquele que tem o coração puro e as mãos limpas. Amém? Aleluias. Então eu e você hoje nós estamos nessa condição de casa de oração, uma casa de oração da nova aliança. Amém? Aleluias. Deus, amados, Ele quer desfazer
as obras do inimigo, Ele quer desfazer os planos do inimigo na vida das pessoas, através da minha oração e da sua. Amém? Porque muitas vezes a gente olha, por exemplo, eu olho para minha família, que ainda ninguém se converteu, e eu sei que vai, em nome de Jesus, mas eles ainda não se converteram, e muitas vezes eu não tenho essa brecha, eu não tenho esse acesso, mas a minha oração tem. Aleluias! A minha oração é aquela que pode fazer. Amém? A Malu ministrou esses dias e ela disse que ela foi orar por uma senhora na casa dela, ela estava lá de enfermeira, e ela foi orar por aquela senhora, ela teve essa brecha. Amém? Eu posso não conseguir essa brecha, mas eu oro para que uma enfermeira chegue, um pintor chegue, um engenheiro chegue, mas a minha oração vai chegar. Amém? E eu declaro em nome de Jesus que eles vão ser mesmo desamarrados das garras do diabo. Amém? Em nome de Jesus. Oração, amados, na verdade é algo eterno. Oração, ela não tem data de validade, ela não tem data de expiração. Amém? Ela é algo eterno, você pode fazer hoje. Igual a gente, né, ora para os nossos filhos, eu sempre falo, eu declaro a Alice cumprindo tudo que o Senhor tem para ela e nada e nem ninguém vai impedir. Amém? E hoje ela só vai fazer 7 anos. Mas eu sei que daqui uns dias eu vou ver isso. Você está entendendo? Então, tipo assim, a oração, ela é eterna. Ela não tem data de validade. Amém? Ela não tem data de expiração. Jesus leu nem precisa colocar, Bia, João 17:20 diz assim: eu oro por todos aqueles que um dia irão crer em mim. Jesus fez essa oração. E hoje, quem está envolvido, quem está incluso, quem está incluído nessa oração? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus orou, e está lá em João 17:20, e ele fala, e eu oro, naquele dia, ele disse, eu oro por aqueles que um dia hão de crer em mim, hão de crer na minha palavra. Amém? Então, há mais de 2000 anos atrás, ele orou por mim e por você, e hoje nós estamos aqui, ainda embaixo dessa oração. Então, a oração, você pode orar todo o tempo, você pode orar por várias pessoas, ela não tem data de validade. E não é assim, a gente pensa que, como ela não tem data de validade, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou orar e o negócio já vai, tudo bem, acontece. Sobre cura, né, você é curado em nome de Jesus, ou sobre, né, expulsar um demônio, sai em nome de Jesus. Orações e coisas acontecem instantaneamente, mas tem coisas que não. Amém? Então, e por isso que nós não podemos limitar a nossa oração. Eu vou orar só na igreja, eu vou orar só no monte, eu vou orar só na casa do João, só na casa da Maria, eu vou orar só quando isso, só quando aquilo. Amém? Você pode orar em todo tempo, ela não vai nunca te fazer mal, ela não tem data de expiração, ela não tem data de validade. Amém? Aleluias. O pastor falou aqui no dia que ele ministrou, mas eu queria citar novamente os tipos de oração. Amém? E claro que a gente não vai orar, por exemplo, pai, agora eu vou entrar aqui na oração da fé. Agora eu quero entrar na oração da consagração. Não é assim. É só para que nós saibamos quais os tipos que tem, o que a gente pode usar e fazer com isso. Amém? E aí a gente tem a oração da fé, que também é conhecido como oração de súplica. Essa oração da fé é aquela oração que você constrói as coisas, que você cria, que você chama, sabe? E segundo a vontade de Deus, claro. Mas assim, a oração da fé também é conhecida como oração de petição. Amém? Nós temos aqui também a oração de consagração. A oração de consagração, o nome já diz, é quando você consagra Ele. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Amém? Essa oração é uma das mais... Não, perdão, gente. Muda. Oração de consagração não é essa. Pula. O pastor está coçando a barba, pastor. Sim, não, pastor, vai devagar. Sim, não. Põe o senhor lá no cantinho lá, que hoje eu estou com o microfone. Tá bom, é mentira. Eu não vou falar isso não, mentira. Oração de consagração. Essa oração de consagração é a oração quando você consagra a sua vida. Amém? 10. Yes. E aí essa oração é quando você fala assim, pai, se for da sua vontade. Amém? Essa oração é quando você diz, pai, eu vou onde o Senhor quiser, vou fazer da forma que o Senhor quiser, eis-me aqui, pode usar. Amém? Essa é a oração. Olha, porque deu até vermelhidão na cara, porque é reflexo da camisa da Selma.
Agora sim, oração de louvor. É que a letrinha está desse tamanho. Oração de louvor e adoração. Essa oração é a oração que nós falamos quando nós exaltamos o nome do Senhor. O nome já diz, louvor e adoração a Ele. Amém? Quando nós dizemos para Ele, Pai, o Senhor é fiel, maravilhoso, bondoso. Amém? Se você não faz, a gente tem que fazer isso aí, porque Ele fica lá, né? Oração de entrega. A oração de entrega é quando você vê um problema, uma possibilidade que muitas vezes você não vê saída. Sabe? Às vezes você entra uma situação, acontece coisas com você que você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Amém? Essa oração de entrega é uma oração quando você entrega para Ele mesmo. Você entrega o seu problema, você entrega a sua ansiedade, mas não pega de volta. Combinado? Você entrega a Ele e não pega de volta. Amém? E Ele vai cuidar de você. E Ele vai responder a sua oração. Amém? Agora nós vamos. Oração em línguas. Oração em línguas é quando o nosso espírito ora de fato. É recarregar o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu só estou pincelando que aquele dia o pastor deu uma aula aqui, né? Não ia nem conseguir chegar, mas depois tem lá no YouTube. Vocês entram lá para vocês verem tudo certinho. Oração de intercessão é interceder pelo outro. É se colocar na brecha pelo outro. Amém? É quando você tem empatia por aquela pessoa, compaixão por aquela pessoa, e de repente você para o seu dia, você para o que você está fazendo, e você se coloca, sabe, diante de Deus para poder orar por aquela pessoa. Você está intercedendo por ela. E aí, oração unânime. Oração unânime é quando 2 ou 3 estão em concordância. E aí eu falo para o pastor e para a Maria, vamos ali orar pela Malu. E aí nós 3, em concordância, Malu, nós declaramos cura sobre o seu corpo físico, prosperidade sobre a sua vida, sonhos realizados. Amém? E nós 3 estamos em concordância com essa oração. Amém? E aí, a última é oração unânime. Oração unânime é quando a igreja unida levanta sua voz, em uma só voz, em um só propósito, para orar ao Senhor. Amém? Eu me recordo, amados, na verdade eu não me recordava, é o Espírito Santo mesmo, e eu lendo sobre essas coisas e orando. Eu me recordo que quando eu me converti, foi esses dias, mas eu era muito novinha, e quando eu me converti, me converti numa outra. E terça e quinta tinha. E nova convertida, pegava minha bicicletinha, ó, tava lá. E aí eu lembro que o dirigente daquela oração, que estava naquela casa, eles faziam oração e falavam da palavra e tudo. Mas eles sempre falavam, nós vamos orar pela vida de fulano, que foi diagnosticado com isso, com aquilo. E aí tudo bem. Passou, amados, alguns dias, eu não me recordo bem ao certo e tal. E essa moça foi de novo lá e a líder da igreja colocou ela na frente, entregou o microfone para ela. E ela falou assim, muito obrigada. Eu queria agradecer a igreja pela oração. Eu fui fazer a minha cirurgia e chegou lá, não tinha nada. Amados, e ela estava com o exame que ela tinha e o exame que ela não tinha mais. Ela levou o papel. Eu fiquei com essa cara que vocês estão. Brincadeira. Amados, mas assim, eu fiquei abobada. E foi naquele dia que virou uma chave. Eu falei, Senhor, Deus ouve mesmo a nossa oração. Aleluias. Amados, nunca mais eu esqueci. Mentira, eu tinha esquecido, né? Foi o Senhor que lembrou. Mas, amados, aquilo foi impactante para mim. Foi muito impactante. E aí eu falei, gente, então é verdade. Então Ele ouve a nossa oração. Amém? E sabe, amados, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus dos exércitos, naquele que pode fazer. E quando eu me converti lá nova, não era um outro Cristo, era o mesmo Cristo. Aleluias! E é aquele mesmo que pode fazer. Amém? Aleluias! E quando eu fui ler sobre oração, eu falei, Senhor, essa foi uma oração unânime. Amém? Unânime, com intercessão, e o Senhor respondeu. Amém? Aleluias. Eu fui falando para vocês que eu estava lendo sobre esse assunto. Eu peguei a apostila do Rema. Eu anotei aqui
Na verdade, eu anotei na sequência que está na apostila do Rema, mas para a minha vida eu colocaria em outra sequência. Mas eu sou boazinha, não sou rebelde, eu vou ler do jeito que está lá na apostila. E aí, o que eu queria ler para vocês? Lá na apostila, ele fala sobre os inimigos da oração. Amém? Os inimigos da oração na minha vida e na sua vida. Problemas no relacionamento familiar. Falta de perdão. Contendas, brigas e confusões. Egoísmo. Motivação errada. Falta de generosidade para com o próximo. Dúvida e incredulidade. Falta de conhecimento no que temos e somos em Cristo. Confissão errada. Depender da fé dos outros. E orar repetitivamente. Amém? Esses são os inimigos da oração, segundo a nossa apostila. Amém? Mas sabe, amados, que todo nosso fracasso, que todo fracasso na nossa vida, um dia foi um fracasso na nossa vida de oração. Amém? Eu que o diga, né? Quanto tempo, quanto dinheiro, quanta coisa, e não é para fazer, não, eu vou fazer. Sabe? Então, assim, todo fracasso na nossa vida, um dia já foi um fracasso na nossa vida de oração. Amém? Aleluias. E sabe que quando nós temos uma vida de oração, quando nós começamos a nos colocar diante do Senhor para orar e para viver mesmo e ficar dependente dEle, muitas vezes muitas vezes Ele vai nos dar direções que nós muitas vezes não queremos naquele momento. Amém? O pastor Romeu escutou. O pastor Romeu escutou assim, vai para Moreira César. Ele, tá bom, eu vou. Mas foi assim, fazendo birra. Hoje não quer mais sair, mas ele veio fazendo birra, é verdade. Sabe? Então, tipo assim, quando você ouve, quando você tem essa comunhão, quando você está disponível para fazer, disponível em oração, para ouvir aquele comando, muitas vezes você vai receber comandos que naquele momento pode não ser o que você quer. Amém? Naquele momento. Mas confia nele. Ele sim já foi no seu futuro. Amém? Aleluias. Aleluias. Até Jesus, amado. Jesus orou, né? Que afaste de mim, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele se submeteu. E sabe, nessa noite, o que eu tenho para dizer para você é que se você tiver um coração em oração, disponível, a sua oração e o seu coração vão te deixar disponível a todos os comandos que ele tem para você. Amém? Aleluias. Eu queria ler Apocalipse 5:8. Apocalipse 5:8. Tá tudo bem? Eu tô correndo, mentira. Não, fica falando muito, é mesmo? Mentira. Mas eu tô... Tá tudo bem, né? Apocalipse 5:8 diz assim, ó. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. Quem são os santos? Aleluias! Então, diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluias! As suas orações são recolhidas. As suas orações não são palavras jogadas ao vento. Aleluias! Então, diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro e de incenso, recolhendo, que são as orações dos santos. Eles recolhendo, amado, as suas orações. Aleluias! Pode confiar, ele ouve a sua oração. Ele está disponível. Amém? Aleluias! Ele preza, amado, pela sua oração. Ele não despreza a sua oração. Amém? E muitas vezes nós ficamos assim, orando e dizendo, nossa, mas eu não estou escutando. Mas ele não está falando comigo. Experimenta aí no último comando, que talvez ele falou lá atrás e você não obedeceu.
Aleluias. E aí quando você voltar lá no último comando e você obedecer, aí ele vai dizer: filho, então vamos para a próxima etapa. Amém? Porque você não serve um Deus mudo. Amém? Você não está aqui congregando a um Deus mudo. Amém? Volte, experimente voltar ao primeiro comando. E aí você vai voltar a essa intimidade, você vai voltar a ouvir. Amém? Aleluias. A sua oração não é palavras jogadas ao vento. Amém? Eu queria ler com vocês sobre Pedro foi liberto, né, da prisão em Atos 12, 5. Aleluias. Atos 12, 5 diz assim, ó: Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Dele quem? De Pedro. Amém? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhes o anjo: cinge-te e calça a sandália. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? Pedro foi liberto da prisão. Mas se você for notar esse versículo, pois ele estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte do povo por Pedro. Amém? Aleluias. Então eu pergunto para você, é o mesmo Jesus, não é? Em Atos, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, sendo assunto aos céus. Amém? E aí, depois você pode até ler, no 12 também diz que eles estavam orando incessante naquele lugar. E tem todo esse contexto lá, eu só li um pedacinho. Mas havia oração incessante por Pedro, pela vida de Pedro. Amém? Agora vocês imaginam, amados, que Pedro lá, né, ministrando a palavra, e ele foi preso, e de repente estava lá naquela casa, todo mundo, ó. Faz uma pipoquinha lá para nós. Tem um baralho aí para nós bater um truco, um dominó. Amém? Mas aquele povo entendeu que a oração era muito importante para livrar Pedro. Amém? Então eles estavam passando por aquela perseguição. E só Deus podia salvar Pedro naquele momento. Então eles foram e eles recorreram para aquele que podia fazer. Amém? Aleluias. É muito engraçado as carinhas, né? Devia filmar daqui, ó. Em vez de filmar daqui, filmar daqui, ó. Então, assim, amados, o nosso Pai não mudou. Deus não mudou. Amém? Oração, ela ainda é aquela que abre prisão, é aquela que abre cadeias, é aquela que faz, é aquela que desfaz. Oração é aquele contato direto, seu e do Pai. Aleluias. Amém? Obrigada. Oração, amados, é um privilégio. E muitas vezes na correria do dia eu tenho criança, aí a tarefa, aí a escola, aí o cabelo, aí a roupa, aí a casa, é o almoço. Sabe, a rotina vai engolindo a gente. Mas nós temos que entender que oração é um privilégio. Esse relacionamento, esse contato que nós podemos ter hoje com o Pai é um privilégio para mim e para você. Sheila Lacerda, ela disse numa ministração que eu assisti, ela disse que se você para orar e você fica com sono, você boceja, você começa a pensar em um monte de coisa, você está fazendo errado. Amém? Porque ela diz que a oração é algo maravilhoso, algo de comunhão, algo que você sente, algo que você escuta, sabe? Amém? Aleluias. Obrigada, Pai. Um crente, amado, sem oração, é uma Ferrari sem motor. Aleluias. Não faz barulho, não avança, não tem potência.
Se você falar para mim, você quer uma Ferrari sem motor, eu fico com meu argo mesmo. Pelo menos leva eu onde eu quero. Amém? Eu acelero e vou. Freia não, pô, vamos todo mundo acelerar, não precisa frear, vamos lá. Amém? Mas uma Ferrari sem motor, ela só é até bonito. E aí é o crente, sem a oração, sem a comunhão, sem entender o contato que é necessário com o Pai. Não tem potência, não avança, não faz nem barulho. Nem barulho. Amém? Então é essa noção e essa realidade que nós temos que ter quando nós precisamos parar o nosso dia e entregar um tempo para Ele, e nos dispor de coisas para orar, para que nós possamos ter potência, fazer barulho, Bel, sabe? Aleluias! Avançar no chamado e no propósito que Ele tem para mim e para você. Aleluias! Nós não estamos nesse lugar porque nós não tínhamos nada para fazer. Estou cheio de roupa para passar. Amém? Não, amados, nós estamos aqui porque nós sabemos que Ele é o mesmo Deus. E que nós temos, amados, coisas para fazer diante dEle, para Ele. Amém? Aleluias. Oh, obrigada, Pai. Vocês riem, né? Nós somos, amados, um ponto de acesso do Pai nessa terra. Amém? Hoje a gente não vê Jesus caminhando por aqui assim, no palpável. Nem a mula, amém? Nem a sarça. Então eu e você somos hoje ponto de acesso para o Pai nessa terra. Amém? Coisas maravilhosas acontecem através da oração. Eu assisti uma ministração e essa ministra disse que ela foi num culto há muitos anos atrás em Campina Grande, o pastor Bud era vivo. E levaram uma moça que não era de lá, uma criança na verdade. E essa criança estava com leucemia. E disse que ele ficou meio desconcertado na hora que ele viu e ele continuou e daqui a pouco ele chamou aquela menina. E ela conta que ele abraçou aquela menina e ele começou a chorar, e ele começou a orar e chorar, abraçado daquela menina. E ela disse que aquela menina estava nos últimos dias mesmo de vida. E ela disse, amados, que a compaixão tomou aquele ambiente. Aleluias. Ela falou que nunca viu uma atmosfera daquela. E ele orava, amados, e ele abraçado aquela menina, e ele chorava, e a compaixão tomou aquele lugar. E depois ele juntou os ministros deles e ele disse, olha, nós precisamos ter compaixão, desenvolver compaixão, porque uma igreja e pessoas e coisas e lugares que não existe compaixão, nunca vai ser conhecido como um lugar de milagres. Aleluias, aleluias. Nós somos, amado, um ponto de acesso do Senhor na terra. Amém? Aleluias. Nunca será sobre nós. Nós somos esse ponto de acesso. Mas é só uma carcassinha, nunca será sobre nós. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Eu tenho um casal de amigo que ele é próximo. Eles são bem próximos e apesar de ser muito próximos, eu não sabia do que estava acontecendo com ela. E um dia ele chegou, o esposo chegou lá na minha casa chorando e mal, e ele disse para mim assim, olha, a minha esposa está com uns problemas, mas ela está avançando muito, ela está ficando muito mal, e eram problemas psicológicos. E aí ele falou assim para mim, vamos lá em casa, e aí você conversa com ela ouve você e tal, e você vai ajudar. Depressa, peguei minha bolsinha, Alice Tiracola e fui. E cheguei naquela tarde, comecei a ouvir ela. E depois nós conversamos um pouco. E eu orei por ela naquele dia. E aí eu orei por ela e aí eu disse para ela assim, olha, você agora pode ter a consciência que você já está curada. E quem te curou foi Jesus. Amém? E esses dias atrás, uns 2 meses atrás, nós estávamos no aniversário de um filho de amigo em comum. E aí a cunhada dela chegou e disse assim, e aí aqueles problemas? Ela disse, eu não tenho mais, Jesus me curou. Aleluias! Sabe, amados, nunca é sobre nós. Nós só somos pontos de acesso do Senhor nessa terra. Amém? Para poder fazer o que Ele precisa que seja feito. Aleluias! A sua oração tem poder. Amém? A nossa oração tem poder. Amém? E como Bud disse, né?
para os ministros dele naquele dia, compaixão é muito importante, é necessário, amém? Então, compaixão, empatia, amor, amados, está tudo ligado à oração, está tudo ligado ao servir, está tudo ligado à nossa vida com Deus, amém? Aleluias. Nunca será sobre nós, sabe? Aleluias. Peraí, vamos mudar. Olha, vamos supor que, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você gosta de futebol. Aí chegou no domingo, você fez muitas coisas e você não conseguiu assistir o jogo. Melhor, vamos supor que é o Timão e São Paulo. Corinthians e São Paulo. E aí, você saiu, fez várias coisas. E você chegou no final do culto, você só pegou o seu celular e você viu o placar. E claro, né? Timão fritou São Paulo. 4-0. O Corinthians fritou São Paulo. 4-0. Eu que estou com o microfone. E aí, amados, o Timão foi, fritou São Paulo, você olhou e falou, nossa, que placar legal, 4-0. Amém? E aí, no outro dia, você pode pensar assim, vou assistir o jogo. Você já tem o placar, amém? E aí, você fala assim, vou assistir o jogo. Vou assistir só para ver os detalhes, para ver o gol, Timão fritando São Paulo, os gols e todas essas coisas, os lances. Amém? Mas sabe, amados, que a nossa vida de oração e a nossa vida de intercessão pelo outro tem que ser mais ou menos esse exemplo. Amém? Eu nem gosto de futebol, né? Mas foi agora, então... Mas assim, sabe por quê? Porque quando você entra em oração por alguém ou pela sua vida, você já tem que olhar aquele placar e já saber que você é vencedor. Aleluias! No outro dia você pode até assistir o jogo, para você ver os detalhes. E aí você para e vê, nossa, como que é perfeito. Eu não tinha pensado desse jeito, Pai. Como que o Senhor faz tudo maravilhoso. Como que o Senhor alinha tudo da melhor maneira. Aleluias! Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada, Jesus. Sabe? Então, quando você entra em oração, ou quando você entra em intercessão por alguém, você já tem que saber. Assim como eu disse para essa amiga, você já é curada. Amém? Então, você já tem que saber que você já é vencedor. O seu placar já está lá em cima. O placar do pastor tem que mudar, né? Mas daí você muda aí, tá bom? No seu exemplo. Mas sabe, amados, é isso que eu estou dizendo. Nós temos que já ter a convicção de que eu já venci, eu já ganhei. Amém? Porque você está nesse time de um Deus que pode todas as coisas. Você está nesse time de um Deus do impossível. Você está num time de um Deus que é o mesmo, desde a antiguidade ele não mudou. Você está num time daquele Jesus que libertou Pedro da prisão. Amém? Aleluias! Você está num time daquele Deus que abriu o mar vermelho. Aleluias! Então não tem como você perder batalhas. Não tem como você perder. Amados, vocês estão no melhor time. Aleluias, naquele time que vocês podem ter convicção de que vocês vão ganhar. Aleluias, e nós não estamos aqui, como eu disse, porque nós não temos nada para fazer. Nós estamos aqui porque nós sabemos quem é o Senhor. Amém? Aleluia, se eu passar o microfone para qualquer um, todo mundo tem testemunhos para contar, vitórias e milagres para contar. Amém? Então é nesse time que você joga. É nesse time que você tem que pensar quando vir uma adversidade ou quando vir algo e você falar, ai não, eu não vou. Não, vá sim. Ore ao Senhor, proste diante dele, interceda pelo outro. Aleluias! A nossa vida, o fracasso da nossa vida, primeiro, antes de ser um fracasso na nossa vida, ele foi um fracasso na nossa vida de oração. Eu queria ter descoberto isso antes, amados. De verdade. Amém? Então você que ainda não casou, construa o seu esposo. Você que ainda não teve filhos, construa o seu filho, construa a sua maternidade. Amém? Você que está lá abrindo o seu negócio, já construa o que você quer ver. Aleluias, em oração. Você que tem um chamado missionário, enquanto você pode estar aqui, mas construa lá os seus passos no Japão. Construa os seus passos lá fora do país. Amém? Aleluias.
A oração, amados, ela serve para construir coisas e pessoas. Amém? Aleluias. Obrigada, Pai. Deus é bom. Eu queria ler com vocês Romanos 8, 26. 8, 26. Estou terminando, tá bom? Romanos 8, 26 diz assim. Aleluias. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Mas eu queria ficar com a primeira parte do versículo que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Essa fraqueza aqui, amados, não é pecado. Essa fraqueza aqui, ele está dizendo de limitação, incapacidade. Amém? E ele te assiste. Então, na nossa limitação e na nossa capacidade, é onde você pode contar com o Espírito Santo. Aleluias! É onde ele é o seu auxílio, o seu socorro bem presente. Aleluias! Então o versículo diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, na sua limitação. Amém? Na sua incapacidade. Então nós podemos ter essa limitação e essa capacidade, mas o Espírito não. Amém? O Espírito pode ir através da sua oração, alcançar pessoas, construir coisas. Amém? Aleluias. Aleluias. O Espírito está disponível para te ajudar, para te ouvir, para pegar na sua mão. Aleluias. Para te levantar, para te capacitar. Amém? Aleluias. Obrigada, Pai. Eu queria ler essa aqui na tradução a mensagem. Eu já estou encerrando, tá bom? E aí nós vamos orar ao Senhor. Obrigada, Pai. Eu queria ler Hebreus 10, 19. Eu vou ler aqui, depois eu vou ler na tradução a mensagem. Hebreus 10, 19. Aleluias. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Amém? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Amém? Eu queria ler aqui agora a mensagem, e eu vou ler até um pouquinho mais do 19, ó. Portanto, amigos, podemos agora, sem excitação, fica comigo, gente, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Aleluias! Jesus preparou o caminho. Aleluias! Pelo sangue. Aleluias! Então você pode ver que você pode entrar no Santo dos Santos. Aleluias! Com intrepidez. Por conta do sangue. O sangue que foi derramado, amados, mais de 2000 anos atrás, por mim e por você. Amém? Eu queria chamar o louvor para cá. E eu queria ler com vocês aqui de novo mesmo a mensagem, tá? Peraí, fica comigo, gente. Portanto, amigos, podemos agora, sem excitação, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Que Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício. E atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Aleluias! Então, amados, foi pelo sangue. Amém? Foi por mim, foi por você. Amém? Aleluias! Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos pelo sangue. Hoje nós podemos ter esse livre acesso. Então, hoje nada mais te impede, a não ser os inimigos da oração que nós lemos aqui. Nada mais te impede de ter comunhão com Ele, de ficar sensível à voz. Amém? E nós precisamos, amados, ficar sensível a esses comandos. Sabe, porque muitas vezes a gente fica, ai pai, eis-me aqui, mas está voando. E daí, por exemplo, Deus te dá um comando.
Eu, por exemplo, quando Deus me dá um comando, às vezes esses dias até eu fui orar por uma pessoa e eu falei, olha, Deus mandou dizer isso e isso, o resto eu não sei mais. Amém? Pega isso e vai em paz, tipo assim, sabe? Então, amados, Deus é bom. Aleluias. Oh, obrigada, Pai. Esses dias eu ouvi, amados, que me veio agora. Esses dias eu ouvi assim: Deus tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para se preocupar. Para se preocupar comigo. Eu fiquei meio assim, né? Chocado, mas daí eu pensei, isso é coisa do diabo. Ele não tem muita coisa para fazer. Ele tem, sim, ele se preocupa muito com você. Ele ouve muito a sua oração. Amém? Aleluias. Nós somos hoje um ponto de acesso do Senhor na terra. Aleluias. Foi por mim, foi por você. Ele nunca vai estar ocupado demais para te socorrer. Ele nunca vai estar ocupado demais para te ouvir. Pode se colocar de pé no seu lugar. Vamos orar. Eu fui breve porque eu queria mesmo, sabe? Que nós tivéssemos um minuto de oração. Aleluias. Tudo bem? Foi por mim, amados. Foi por você. Nunca deixe Satanás colocar isso na sua mente, de que ele não pode ouvir a sua oração, ou de que ele está ocupado demais para você. Ou sabe, não, pai, mas tem tanta gente mais importante, tem tanta gente mais certa. Não tem problema, amados. Não tem problema o que você fez, o que você deixou de fazer, sabe? Ele não está preocupado com esse tipo de coisa. Ele está preocupado com quem você pode ser e o ponto de acesso que você pode ser. E Ele está preocupado com essa comunhão entre você e Ele. Aleluias. Oh, obrigada, Jesus. Sabe, amados, a Bíblia diz assim que para Deus é quente ou frio. O morno, ele, gorfa. Amém? E que nesta hora de oração, nesse tempo de oração que você tem, pode ser que você tenha corrido o dia todo e ainda não ter tirado hoje esse tempo. E que nessa hora, nesse momento de oração, você possa escolher, está no frio ou está no quente? No morno não, amém? Mas escolha estar no quente. Escolha estar cheio do Espírito. Escolha estar cheio da presença. Escolha, amados, viver com Ele. Escolha ser esse ponto de acesso. Amém? Aleluias. Eu queria que você abrisse a sua boca e que você orasse ao Senhor nessa noite. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei os sonhos, os desejos do seu coração. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são as suas limitações. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas sabe que nós precisamos verbalizar isso para Ele. Nós precisamos verbalizar para Ele. Pai, eu necessito disso. Eu preciso daquilo. Me dá uma direção aqui. Me dá uma direção ali. Me ajuda, Pai. Ele é o seu socorro bem presente. Aleluias. Ele é aquele, amado, que te comprou por um alto preço. Preço de sangue. Aleluias. Ele é o Rafá, Ele é o Adonai, Ele é qual você quiser. Amém? Qual você precisar. Aleluias. Quando Deus diz para Moisés, vai lá e diga que eu sou, te enviou. Eu sou quem? Eu sou o que você precisa. Aleluias. Eu sou cura, eu sou transformação, eu sou provisão, eu sou avanço. Aleluias. Eu sou aquele que realiza sonhos, eu sou aquele que restaura sonhos, eu sou aquele que constrói projetos bem-sucedidos.
Eu sou aquele, Pai. Eu sou aquele que estou aqui disponível para te ouvir. Aleluias. Aleluia. Sabe, queridos, meu Deus, que ambiente. Sabe, eu vejo mesmo a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nós não somos perfeitos. E sabe que todos nós temos sim uma área que a gente ainda não conseguiu romper. Que a gente precisa melhorar. E quando eu estava ali no meu lugar e a Aline falou quem queria vir aqui à frente, eu olhei para a cara do pastor e falei assim, eu posso ir? Nós não somos perfeitos, queridos. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades. É o Senhor nos alcançando. Esse ambiente, essa unção, o Senhor está se movendo ao nosso favor. Ele deseja nos alcançar. Sabe, esse ambiente de oração, de unção, precisa ser comum para nós. A gente precisa aprender a ter intimidade com o Senhor, porque quando a gente aprende sobre isso, a gente não fica fora do ambiente. A gente não fica como um peixe fora d'água. Deus deseja ter relacionamento com a gente, queridos. Meu Pai do céu. E sabe, eu sei que a gente tem aprendido tantas coisas aqui, tantas coisas boas aqui. Tem sido construído coisas em nós, estrutura mesmo em nós, com tudo que a gente tem ouvido aqui. As pessoas que passam por aqui, o pastor, tem sido construído coisas mesmo, fundamentadas em nós, para que a gente não venha duvidar, para que a gente não venha cair em sugestões de Satanás. E como eu sou grata por poder fazer parte disso. Como eu sou grata, eu acredito que exista mesmo gratidão no seu coração, por você fazer parte de tudo isso. Está ouvindo, aprendendo sobre essas coisas. Você está sendo livre, gente. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Mas como que a gente aprende essas coisas? Pela palavra. Sabe? E por gratidão mesmo. Gratidão, honra, amor ao Senhor. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre dízimos e ofertas. Você pode se sentar. Aleluia. Sabe, queridos? Eu anotei algumas frases aqui enquanto a Aline estava ministrando e eu queria dividir com vocês. Uma das frases é essa: não existe nada que é feito na terra que primeiro não seja feito na oração. Nada. Nada que seja feito na terra que primeiro não é gerado no lugar de oração. Aleluia. E a outra frase é que você não vai aonde a sua oração não foi primeiro. Aleluia. Se você, como ela falou, né, sobre missionários, se você tem algum país no seu coração, alguma nação no seu coração, a gente não vai conseguir se a gente não for lá em oração primeiro. Aleluia. Mas vamos lá, vamos falar sobre dízimos e ofertas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A mesma unção, o mesmo ambiente, o seu coração aberto, como estava aqui durante o culto, vai estar aberto agora nesse tempo também, que a gente vai conversar um pouquinho sobre dízimos e ofertas, amém? Aleluia. Sabe, pensando sobre essas coisas, pensando sobre dizimar, pensando sobre ofertar. Hoje a gente entende que a gente dizima, que a gente oferta por honra, por gratidão ao Senhor. E não existe outra forma da gente honrar se a gente não fizer alguma coisa, Marco. Não existe honra se a gente não manifestar aquela honra. Sabe, a gente não consegue honrar alguém, dizer que honra a Deus, honra ao Senhor, honra alguém, se a gente não manifesta essa honra. Sabe, pastor? E eu acredito que a igreja da Macedônia entendeu isso direitinho. Aleluia. Aleluia. Abre comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 5. Eu estava pensando sobre isso, né, enquanto eu estava ouvindo a ministração. Eles não queriam ficar de fora, queridos. Sabe, as igrejas, não era uma igreja, as igrejas da província da Macedônia, eles não queriam ficar de fora, eles entenderam sobre essa parte de honrar. E aí diz assim,
2 Coríntios, no capítulo 8, verso 5, eu quero ler para você na versão A Mensagem, que diz assim: agora, amigos, quero comentar sobre os surpreendentes e generosos meios pelos quais Deus está trabalhando nas igrejas da província da Macedônia. Sérios problemas aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo ao povo. Eles estavam sendo pressionados, queridos. Sabe, hoje a gente ouve, você abre o Instagram, abre o Facebook, você vê lá tanta pressão na parte da economia do país e tantas coisas estão acontecendo, né? A gente também não é alheio, a gente sabe o que está acontecendo, mas esse é o sistema do mundo. E aí, diz assim, sérios problemas que aconteceram naquelas igrejas, pressionando ao máximo o povo. Mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. É nessa hora que a gente vê quem é e quem não é, quem serve e quem não serve, aonde está o nosso coração. Porque se a gente sabe, se a gente diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não interessa o que está acontecendo no mundo. Deus não vai deixar faltar. Se a gente colocar o nosso coração em servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, honrando a Ele, isso é uma forma de você dizer para Ele: eu confio no Senhor. A minha confiança está no Senhor. A minha confiança não está no sistema, não está em quem é o presidente, não está na situação do país. A minha confiança está no Senhor. O Senhor é o meu pastor, então nada vai me faltar, não interessa. Não interessa o jeito que está. E aí diz assim, olha lá, ó, mas isso revelou o verdadeiro caráter deles. Inacreditavelmente felizes. Você está feliz porque você pode servir, honrar o Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas? Aleluia. Sabe, eu acho que a gente, de verdade mesmo, queridos, eu acho que a gente podia mesmo colocar um sorriso no rosto e dizer assim: eu posso servir o Senhor. Foi Ele que me deu saúde para adquirir tudo aquilo que eu tenho. É Ele quem tem me orientado, é Ele que tem me mostrado caminho, é Ele quem tem me guiado. Aleluia. E aí diz assim: mas isso revelou o verdadeiro caráter deles, inacreditavelmente felizes, independente da situação, independente do governo, independente não interessa. E aí diz assim, ainda inacreditavelmente felizes, ainda que desesperadamente pobres. Aleluia. Mas a gente já tem essa revelação, nós somos ricos. Aleluia, nada vai faltar. O que Jesus fez, está feito. Ele se fez pobre lá para que para que nós nos tornássemos ricos. Aleluia. E sabe, queridos, a gente já aprendeu aqui que o dinheiro é o nível mais baixo de prosperidade. Nós somos ricos, tanto daquilo que o dinheiro não pode comprar, mas também nós somos ricos, porque eu sei que o Senhor pode confiar em nós e liberar. Aleluia, aquilo que Ele tem para nós. E aí diz assim, a pressão motivou algo inesperado. Meu Deus do céu, um rio de doações sinceras e generosas. Sabe, queridos, eu creio que a gente está diante mesmo de um povo generoso. Não importa a pressão, mas a pressão criou algo neles, fez algo neles. A pressão que eles estavam passando fez com que eles fizessem alguma coisa. Quando a gente passa determinada pressão em determinada área da nossa vida, essa pressão precisa gerar alguma coisa em nós e a gente querer fazer alguma coisa diferente. Aleluia. Eu já fui até aqui, Bel. E se eu quero mais, eu vou com uma outra atitude, eu vou além. Aleluia. Porque aquele que semeia pouco e aquele que semeia muito, aleluia, já está resolvido. A gente quer colher o quê? O nível da nossa colheita é a gente quem decide. Com aquilo que a gente vai semear. E aí, olha só. Diz assim. A pressão motivou algo inesperado. Um rio de doações sinceras e generosas. Eu estava lá e vi. Paulo estava dizendo. Eles contribuíram com tudo que podiam. Além das possibilidades deles, eu diria. Aleluia. Além das possibilidades. Aleluia. E aí, olha só.
Pula para o verso 7. Diz assim: vocês já fazem bem muitas coisas. Ele está dizendo aqui: confiam em Deus, são articulados, criteriosos, apaixonados e nos amam. Agora, nessa questão, eu espero que também façam o melhor. Aleluia. Paulo estava dizendo: eu espero que de tudo o que você faça, de tudo aquilo que a Aline falou aqui, do amor, da compaixão, da empatia, de tudo aquilo, a gente já faz bem. Aleluia. Eu sei que dá para melhorar, mas a gente já faz bem. Mas aí ele diz assim: agora, nessa questão, aleluia, de ser mesmo esse coração doador, generoso, ele diz assim: agora, nessa questão, eu espero que também façam o melhor. Aleluia. Sabe, queridos, com essa consciência, com esse coração de honrar mesmo ao Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, a gente já sabe que dízimo é 10% de tudo aquilo que chega na nossa mão, e não é qualquer 10%. A Bíblia fala sobre o primeiro 10%. A sua primícia. Nossa, mas o dia que eu recebo, eu preciso pagar a conta, e eu não venho na igreja. Faça um Pix. Gente, eu não estou falando nenhuma heresia aqui em cima, nenhuma incredulidade. Faça um Pix. Eu sou assim. Eu recebo, eu preciso pagar minhas contas. Primeira coisa que eu faço, estou na igreja ou não estou na igreja, eu já mando o comprovante para a Aline. O meu Pix. Agora eu posso pagar minhas contas. Aleluia. Não vai faltar, gente. Eu não preciso dar para o Senhor o que sobra. Eu dou para Ele o primeiro e o melhor. É isso que a Bíblia diz. E a minha oferta, que é tudo aquilo que chega nas minhas mãos, eu envolvo o meu coração nisso, e aí eu semeio, eu oferto, eu entrego para o Senhor. E consciente de tudo isso aqui que a gente ouviu, direto do Senhor mesmo, que eu creio que é do céu para nós, a gente vai dizimar e a gente vai ofertar. Os diáconos podem passar, aleluia. Aleluia. Se você que tem muito dinheiro na sua conta, a gente tem aqui o Pix da igreja, é o CNPJ, a gente tem a maquininha lá atrás. Se você quiser, gente, é chique, sabe? Aleluia. Essas coisas estão aí para nos ajudar e facilitar a nossa vida. Você que não conseguiu passar no banco e trazer a sua maleta de 1 milhão, aleluia, porque se você dizima 1 milhão é porque você tem 10, aleluia. Então, você tem aqui, né, o CNPJ da igreja. A gente pede por gentileza que envie o comprovante para a Aline, porque a gente ainda não tem a nossa conta, é a conta de Guaratinguetá. Então, tá aqui os meios e as formas que você pode fazer. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Eu quero declarar algo sobre a sua vida, sabe, queridos? Eu quero declarar essa confiança no Senhor. Essa confiança, você confiar nele de todo o seu coração, sabendo que ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu, pensou, sonhou ou imaginou. Deus é maravilhoso, queridos. Sabe que às vezes quando coisas grandes são colocadas no nosso coração, é porque você tem um pai grande. Deus não vai dar sonhos pequenos para você. Deus não vai te dar pouca coisa. Ele só quer o nosso coração. Ele só quer o nosso coração. Ele tem o nosso coração, ele tem tudo. Então eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai, para que o nosso coração esteja mesmo voltado para o Senhor, voltado para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nessa terra, que a gente possa mesmo, Pai, com o nosso coração dizer: Pai, conta comigo, pode passar por mim as riquezas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, o seu céu aberto sobre a vida dos nossos irmãos, sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha entregar, Pai, tudo aquilo que precisa chegar nas nossas mãos, para a gente cumprir mesmo um propósito divino, a visão celestial, para que o reino venha avançar, venha crescer. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos, de que nada vai faltar, Pai. Nada vai faltar. Eu declaro mesmo chegando e sobrando, Pai, para cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, para que tudo aquilo que precisa vender sendo vendido,
tudo aquilo que eles precisam comprar, Pai, chegando nas mãos deles, eles sendo favorecidos, Pai, pelo céu e pela terra, em tudo aquilo que eles precisam, Pai. E também, Senhor, com trabalhos, nos melhores horários, naqueles lugares aonde é o desejo do coração deles, e que não vai tirar eles, Pai, da sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode trazer para cá, queridos. Quero dar os recadinhos do coração. Domingo agora a gente tem culto lá em Guaratinguetá, no Fortalecendo a Visão, às 9 horas da manhã. Eu encorajo você a acordar cedo, aleluia, para poder estar lá. Eu sei que a gente também é acrescentado lá, alimentado lá. Às 18 horas a gente está aqui com o nosso culto da família, culto de Santa Ceia, nosso café da comunhão, e você é super animado e vai estar aqui. Em nome de Jesus, convide pessoas, chame um amigo, não aceita as cadeiras que ainda estão vazias, traga alguém, queridos. Eu sei que você vai ser boca de Deus para alguém durante esse restinho de semana, para que ela possa estar aqui. Amém? Me ajuda nos recados, Malu. Isso, a festa da família, aleluia, dá os nomes para a Bia, que dia que é mesmo? Gente, quem sabe faz ao vivo, aleluia. Isso, dia 11/10, dê o seu nome para Beatriz, é a festa das crianças, mas toda a família, quem quiser estar lá, vai estar todo mundo junto, a gente vai poder, eu sei, o pastor já disse que já convidou o sol, aleluia, a gente vai ter um tempo lá muito bom, né? Tempo com os irmãos, a gente poder estar junto em comunhão, comer junto, aleluia. Tem piscina, tem quadra. Dia 4, a gente não tem cartaz ainda. Vamos seguir a sequência aqui, aleluia. Dia 27 de setembro, o último final de semana, sábado, às 16 horas, vai ter um evento lá em Guaratinguetá que chama TPM, Tempo para as Meninas. Os meninos, outro dia. Mas esse é o dia para as meninas. Se vocês quiserem saber mais informações, a gente conversa no final do culto. A gente tem a conferência de mulheres também, que vai ser agora em novembro. Tem o cartaz, meninas? Aleluia. Conferência de mulheres lá em Guaratinguetá, nos dias 21 e 22 de novembro. Faça a sua inscrição, nos procure, que eu sei que vai ser uma bênção, gente. Vai ser top, ó, as pregadoras aí. Dia 25 de outubro, o Be Brave, lá em São Paulo, é o evento de jovens. Be Brave, seja corajoso. Aleluia, eu sei inglês, gente. Se vocês também quiserem saber maiores informações, a gente dá no final do culto. Mas dia 4 de outubro, você tem um encontro marcado aqui na igreja Verbo da Vida Moreira César, que a gente vai estar fazendo 7 anos. Aleluia. Você é nosso convidado, convide pessoas, e eu quero isso aqui lotado, aleluia, até a tampa, porque eu sei que a gente vai fazer uma festa. Aleluia, todo mundo gosta de aniversário. Então, é o nosso aniversário, é o seu aniversário. Amém? Tem mais recado, gente? Não? Não? Aleluia, glória a Deus, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sejam abençoados na prática dessa palavra. A gente se vê no domingo. Aleluia, eu amo vocês.